Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Grandes Doutrinadores. Estamos aqui hoje recebendo o professor Júlio Molica, professor universitário e advogado especialista em Direito Público. Seja bem-vindo, professor Júlio. Professor Marcelo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra. Opa, que bom. Vamos falar hoje sobre a gratuidade de justiça e o novo CPC. Professor Júlio, começando, o que é gratuidade de justiça? Marcelo, a gratuidade de justiça ela serve para auxiliar aqueles que não têm condições de arcar com os custos processuais e precisam do acesso à justiça, precisam do suporte do Poder Judiciário. A própria Constituição já prevê isso, já traz para a gente essa ideia de que nem todo mundo consegue custear, né, pagar os custos de um processo judicial. E aí auxilia nesse sentido. Professor Júlio, e o novo CPC, ele trouxe alguma alteração no tópico da gratuidade de justiça? Então, Marcelo, o novo CPC, a gratuidade de justiça, ela tinha previsão já desde 1950, com a Lei 1060. Depois a Constituição de 88 reforçou isso no artigo 5º. E, finalmente, agora com o CPC atual, tem uma seção específica ali, a partir do artigo 98, especificando os detalhes, né? Ela não revogou a 1050, isso é importante falar, mas as duas trabalham agora em conjunto e uma previsão no Código de Processo Civil que não acontecia antes. Professor Júlio, a gratuidade de justiça, justiça gratuita e assistência judiciária gratuita são a mesma coisa? Então, Marcelo, esses três termos são muitas vezes misturados, mas o que importa é a gente entender que existem três funções diferentes. Existe aquele auxílio à pessoa que não tem condições de pagar os custos do processo, e aí a gente tem a gratuidade de justiça. Existe o auxílio àquela pessoa que não tem condições sequer de pagar também os advogados, aquele para te auxiliar tecnicamente, e a gente fala da assistência judiciária gratuita. E existe também a justiça que é gratuita, que é o caso, por exemplo, da Justiça do Trabalho ou ainda do Juizado Especial, a Lei 9.099, onde você não paga essas custas, onde você não paga o valor do processo, também honorários de sucumbência, na primeira instância. Ótimo. E o que se precisa para se pedir a gratuidade de justiça? Basta uma declaração do próprio beneficiado, do solicitante. Muitos fazem efetivamente a declaração de hipossuficiência, mas basta também só na petição, se for solicitado ao juiz, e pressupõe-se que é verdadeira essa declaração. Entendi. Professor Júlio, você disse que tem a presunção, né? E se essa pessoa estiver mentindo, ela tiver condições de pagar, né, de fazer o pagamento das custas e alegar que é hipossuficiente? Bem, a pessoa pode mudar a situação financeira dela e adquirir essa possibilidade de pagar ao longo do processo, e aí sim retira-se o benefício. Mas se essa pessoa estiver efetivamente de má fé, comprovando que ela já tinha, mas está declarando ser hipossuficiente economicamente, ela pode ser penalizada não só com o pagamento do que deixou de pagar, mas também com multas que vão até 10 vezes o déctuplo do valor que deixou de pagar. Ótimo. E esse pedido de gratuidade, ele só pode ser feito na petição inicial do processo? Não, Marcelo, esse pedido ele pode ser feito a qualquer momento. Assim como ao longo do processo ele pode adquirir a possibilidade de pagar, ele pode também adquirir a possibilidade de não pagar, né? A inviabilidade de pagamento. Então ele pode fazer na petição inicial, ao longo do processo, seja na primeira instância, pode ser feito durante o recurso, a qualquer momento quando se tornar inviável o pagamento, para que ele possa continuar com o seu processo. Professor Júlio, e o juiz, ele pode negar esse pedido de gratuidade? Então, Marcelo, é interessante porque muita gente acha que pela presunção da declaração do beneficiado da sua hipossuficiência econômica, muita gente acha que por isso o juiz não pode negar, mas pode, tá? A regra é que ele não negue, a não ser que ele tenha efetivamente elementos e comprovações nos autos que permitam ele entender que a pessoa não precisa ou não deve ser beneficiário da gratuidade de justiça. E no caso, se esse beneficiário, né, depois do término do processo, ele passar a ter condições de arcar com essas custas, o que acontece? Ele tem que fazer o pagamento? Como é que funciona? Ao longo do processo, sim. Se ele passar a ter condições, aí é suspenso esse benefício e ele arca com os custos a partir dali. Entendi. E quando terminar o processo, ainda existe algum prazo para fazer essa análise?
Interessante essa pergunta, Marcelo, porque, na verdade, a pessoa não deixa de ser responsável pelos custos processuais, ela continua responsável. Só que o juiz que concede a gratuidade de justiça, ele também suspende o pagamento disso. Então, a pessoa precisa pagar, tem a responsabilidade de pagar, tem essa responsabilidade, essa exigência suspensa até que passem 5 anos após o trânsito em julgado ou ainda que a pessoa adquira essa possibilidade, essa capacidade de pagar. Então, mesmo após o processo, durante o processo, se ela adquirir essa capacidade, ela começa a pagar. E se depois do processo, mesmo depois de encerrado, durante 5 anos ela adquirir essa capacidade, ela precisa arcar com esses custos processuais. Ótimo. E tem algum caso relevante de negatória do benefício da gratuidade de justiça que o senhor poderia elencar aqui para a gente? Marcelo, teve um caso no Rio de Janeiro que foi amplamente noticiado, de uma autora, da autora de uma ação, se eu não me engano, na vara de falência, na vara de direito empresarial, lá no Rio de Janeiro, que ela solicitou a gratuidade de justiça e o juiz, com base já no novo CPC, solicitou a documentação comprobatória de que ela não tinha condições. Então, declaração de imposto de renda, extratos, cartão de crédito, fatura do cartão de crédito, e ele verificou que a autora utilizava o serviço Uber em uma outra cidade, em São Paulo. E por esse motivo, analisou, verificou que não era o caso de conceder a gratuidade de justiça, uma vez que a autora usava um serviço, né, de motorista particular em uma outra cidade que não no domicílio dela. E acabou negando o benefício da gratuidade de justiça. Caso o juiz ele venha a negar essa gratuidade de justiça, é cabível algum recurso? Marcelo, como é uma decisão interlocutória, é cabível o agravo, exceto se essa decisão for na sentença. Aí ela vai ser trabalhada através do recurso de apelação. Mas fora isso, o agravo de instrumento cabe para solicitar a revisão pelo tribunal. E interessante que muita gente acha que não pode, para recorrer vai ter que pagar as custas então do recurso. Não, também está suspenso o pagamento dessas custas até a manifestação do relator. Aí o relator, se mantiver, se deferir, não paga as custas, se indeferir, aí sim tem que fazer o recolhimento para que venha a ser julgado pelos demais desembargadores. Extremamente esclarecedora essa entrevista com o professor Júlio Molica. Gostaria de agradecer sua presença, professor Júlio. Eu que agradeço o convite. Sempre que precisarem, sempre que puder, estou à disposição de vocês. Obrigado. Ótimo. Então, esse foi mais um programa Grandes Doutrinadores. Não deixe de curtir nossa página e acompanhar nosso canal. Muito obrigado.